companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Rocelito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. Um pequeno encontro semanal sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Neste encontro, estaremos estudando o capítulo 10º, que trata do sonambulismo torturado, e vai das páginas de número 85 a 93. E para o nosso melhor entendimento, nós dividimos esse estudo em 6 partes. E hoje nós veremos a primeira, conceito de sonambulismo. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise desse encontro. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favorecemos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. É engano a gente pensar que toda reunião mediúnica é somente para atender aos irmãos sofredores. É engano a gente pensar que toda reunião mediúnica é somente para que a gente pratique a caridade. Toda reunião mediúnica, toda sessão mediúnica, ela tem várias dimensões. Não só praticar a caridade, não só atender os irmãos, como também nós aprendermos, né, mais alguma coisa sobre a doutrina espírita, também nós aprendermos alguma coisa sobre o Evangelho e, ao mesmo tempo em que a gente está de frente, conhecendo uma nova história, um novo sofrimento, que a gente possa incorporar aqueles ensinamentos ali vistos na nossa própria experiência de vida. A gente vendo o exemplo, dizem que o exemplo arrasta, né? Muito melhor do que a lição, as lições vivenciadas. Então, vendo aquele exemplo, talvez nós não, nos livremos de passar por aquelas situações, daquelas circunstâncias que são idênticas. Então, a reunião mediúnica tem vários objetivos. Não só ajudar, como também aprender. Prossigamos. Nesse capítulo, nós estamos tratando do sonambulismo. Sonambulismo é uma palavra latina que ela quer dizer o seguinte: sono vem de sonus, sonam, sonos, enquanto ambulare significa marchar, passear. Então, em termos gerais, em termos práticos, sonambulismo é o ato de caminhar enquanto se está dormindo. São aquelas pessoas que fazem movimentos, que fazem atitudes, né, em estágio de sono. Durante o sono normal, existe uma perda assim do tônus muscular, da atividade muscular e a perda dos movimentos pelo relaxamento do corpo. Isso no sono normal.
Mas no sonambulismo, a pessoa desperta sem sair do sono. Ela não acorda, mas ela começa a se movimentar ainda dentro do sono. E desta maneira, ela adquire a capacidade de se movimentar mesmo estando dormindo. No Livro dos Espíritos, mais apropriadamente na questão 425, nós encontramos o seguinte conceito: sonambulismo é um estado de independência do espírito, ou seja, de emancipação da alma. Então, é um estado de independência mais completo do que no sonho, estado em que a maior amplitude, que estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, ele nos explica aqui que, durante o sono, existem dois estágios: aquele que a gente sonha e que ele compara com o sonambulismo imperfeito. A alma está emancipada, ela está mais próxima do mundo espiritual sem perder o vínculo com a parte material, mas ela está mais solta em relação ao físico. Isso no sonambulismo imperfeito, isso no sonho, estágio de sonhos. E no sonambulismo puro, no sonambulismo mesmo, a alma, ela também está independente, só que ela atua em conjunto com o corpo, embora não estando consciente fisicamente. Mas ela atua, ela se movimenta, né? E o corpo físico responde a esses movimentos. Portanto, segundo a primeira obra da codificação espírita, no caso o Livro dos Espíritos, a alma do sonâmbulo tem consciência de suas ações e faz com que o corpo reaja aos seus comandos. Consciência aqui espiritual, não consciência física. Então, o sonâmbulo, o espírito do sonâmbulo, ele atua conscientemente, ele sabe o que está fazendo, embora o corpo esteja dormindo, embora o corpo não reaja fisicamente, mas o espírito está ali consciente, está conduzindo o seu corpo. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Isso está no Livro dos Médiuns, na questão 72. Então, é como se tivesse mediunizado, só que não é um terceiro, quarto, quinto espírito. É o próprio espírito vinculado àquele corpo físico que se conduz em estado de sonambulismo, conduz o corpo em movimento. No sonambulismo, o espírito tem uma visão da alma, aquela visão espiritual, que é melhor do que no sonho. Só que, apesar de estar mais próximo ao mundo espiritual, apesar dele estar, digamos, mais para lá do que para cá, a visão dele ser espiritual, ele, ao acordar, o sonâmbulo, fisicamente não se lembra de nada. É uma experiência espiritual, sem desencarne, sem perder o vínculo com o corpo, mas é uma experiência espiritual. Mas, diante do estado sonambúlico, vem aquela pergunta: a gente pode acordar uma pessoa quando ela se encontra em estado de sonambulismo? E se a gente trouxer isso para a doutrina, para a sessão mediúnica? O médium está ali em estado sonambúlico. Aí está chegando a hora de concluir o estudo. Será que a gente deve acordar? Pode acordar? Será que tem algum problema em acordar a pessoa que está naquele estado? Na verdade, não existe uma determinação
científica, psicológica ou espírita. Não existe. Não existe uma determinação de que não se pode despertar alguém por sonambulismo. Todavia, entretanto, é fundamental ter ciência sobre o que acontece se acordar um sonâmbulo. Então, não tem nada que impeça, mas aquele que vai acordar o sonâmbulo, aquele que vai despertar o médium, né, na sessão espírita, o médium que está em comunicação sonambúlica, ele tem que ter alguns cuidados. Além de ser mais difícil de acordar, justamente pelo estágio do sono em que se encontra, né? Lembremos que o espírito estará mais afeto, naquele momento, mais afeto ao mundo espiritual. O sonâmbulo pode apresentar confusão e desorientação ao despertar. É como se chegasse ali, o que aconteceu, onde eu estou? É como se tivesse desmaiado e de repente acorda sem ter a noção do tempo, sem ter a noção do espaço, sem ter a noção física da onde ele se encontra. É, do ponto de vista espiritual, o espírito do sonambúlico, ele deu uma viajada ali. Então a gente tem que ter esse cuidado. Temos que estar preparados para trazer o irmão, né, à situação presente, que não é muito fácil. Assim, talvez ele possa ficar muito agitado e não reconhecer as pessoas próximas. E talvez isso traga alguma confusão e talvez isso possa produzir o risco de trazer alguma desarmonia. Por isso que as pessoas que estão conscientes, as pessoas que estão ali ajudando, têm que ter mais cuidado. No encaminhar de uma sessão mediúnica espírita, tal atitude pode desencadear um desequilíbrio que pode se derivar para várias circunstâncias inadequadas. Daí, redobrar o cuidado ao se trazer o nosso irmão em estado sonambúlico para a situação material física de consciência plena. Antes de chamar o sonâmbulo à consciência, se prepare para ampará-lo. E aí, instrumentos espíritas como passe, a oração, palavras serenas e harmoniosas são fundamentais. Nada de sacudir o irmão, nada, bora, meu irmão, tá próximo o horário do término da sessão. Não, não, não. Palavras serenas e harmoniosas. Meu querido irmão, vamos retornar. Procure mexer com as mãos, com os dedos dos pés. Respira fundo. Vamos retornar à nossa situação normal, ou seja, palavras serenas, harmoniosas, para que a gente possa trazer aquele irmão em segurança, em harmonia e em tranquilidade. Lembrar, antes de tudo, que os demais membros da equipe é que são os responsáveis diretos pela segurança de quem está em estado sonâmbulo. Então, não adianta cobrar do sonâmbulo, meu irmão, você tem que ter tranquilidade. Não, não, não. Quem está ao redor é que tem que fornecer essa tranquilidade para quem está sendo despertado. E aqui nós deixamos os nossos agradecimentos aos organizadores do portal Conteúdo Espírita, de onde nós tiramos essas informações sobre a segurança dos irmãos em estado de sonambulismo. Então, aos organizadores do portal Conteúdo Espírita, a nossa mais sincera gratidão. Muito bem, chegamos aqui então ao final do nosso estudo de hoje. Agora é com vocês. Se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajudem a aprimorar o nosso estudo.
Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam, a natureza espiritual do ser humano é ainda pouco estudada e, consequentemente, bastante desconhecida. Pesquisadores têm encontrado no exame desses fatos a prova irrefutável da existência e da independência da alma, derrubando mitos e superstições e levantando o véu das leis naturais que encobrem fatos até então tidos por milagrosos ou sobrenaturais. Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe.